Você tá cansado de ser cobrado por não bater meta aí no teu negócio? Toda vez que você vê seu chefe chegando, você já pensa assim, meu Deus, já vem esse cara de novo me cobrar e eu não sei como entregar resultado. Se você tá pensando isso, calma. Existe uma forma de você conseguir ter novas possibilidades para alcançar os objetivos. Sabe de que forma? Através de inteligência artificial. Cara, a inteligência artificial, você precisa entender que ela pode ser o teu melhor líder, o seu melhor mentor. Imagina você poder contratar o melhor líder do mundo de forma gratuita. Você contrataria esse cara? Se a resposta foi sim, então vem comigo que eu vou te dar alguns exemplos que eu utilizo na prática para melhorar minha liderança através de inteligência artificial. Então, cara, o que acontece? Muitas pessoas acham que inteligência artificial ela só serve para mandar e-mail, para criar roteiros do Instagram, para criar mensagens para você mandar para a galera do WhatsApp. Não tem nada a ver com isso. Pode ser usado para isso, mas, cara, isso é a camada mais baixa de utilização da inteligência artificial. Você pode alcançar novas camadas. De que jeito? Sendo mais estratégico, sendo mais objetivo. De forma que você pense como a IA pode gerar dinheiro no meu bolso. Esse é o pensamento. Todos os dias a gente acorda aqui pensando em como que a IA pode melhorar o meu negócio a ponto dela me dar mais dinheiro. Então é esse o jogo. Se você quer saber como a gente faz isso de uma forma bem estruturada, já sugiro você a se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas, já mandar um like, deixar o comentário aqui nesse vídeo, seguir a gente nas redes sociais também, vou deixar os links aqui, tá? Porque a gente sempre fala como você pode melhorar o seu dia a dia de forma inteligente, tá? E é esse o objetivo desse vídeo. Então a ideia é o quê? É melhorar a liderança do meu negócio com IA. Então eu vou te dar alguns exemplos do que eu uso, que você pode aplicar aí no teu negócio, tá bom? Então a primeira coisa que você pode ajustar a IA para melhorar a liderança é como mecanismo de ensino para o seu líder. Primeira coisa que você vai fazer é entender o que é o desafio do teu negócio. Então, por que você não bate meta? Essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida. E quando a gente traz muito contexto para IA, muitas informações, ela consegue chegar nessa resposta. De que forma? Você vai falar o que você vende, você vai falar como você vende, quais os resultados que você está atingindo hoje, quais as dificuldades que você tem hoje, e ele vai criar formas de te ajudar. Mas desde que você pergunte, fale assim, olha, eu preciso de ajuda para entender qual é o meu problema, porque eu não estou atingindo as metas. E aí ele vai fazer algumas perguntas para você. Você fala assim, o que você precisa saber para que você tenha essa resposta? E aí ele vai me dar as perguntas e baseado nessas perguntas você vai responder. E aí ele vai analisar esses dados. Então é muito comum eu utilizar isso, porque muitas das vezes pode ser eu que errei na meta. Às vezes eu coloquei uma meta muito distante e eu viajei na maionese. Às vezes pode ser que existe um mercado saturado. Às vezes, talvez você não esteja sendo tão criativo, às vezes eu não estou sendo muito criativo, e aí a gente cria formas de talvez tentar, né, chegar nesse resultado que a gente espera. Então, basicamente é isso. Então, na liderança é a mesma coisa. Cara, às vezes você tá com um conflito na equipe, e aí você coloca o contexto, você fala assim, olha, a pessoa é esse perfil, ela tá fazendo isso, isso e isso, as pessoas que estão com ela estão respondendo isso, isso, isso. O que você acha? Eu devo demitir essa pessoa? Claro, o ChatGPT, ele não vai ter 100% das respostas corretas. É importante você entender que toda vez que você vai dar contexto para ele, você vai enviesando o ChatGPT. E isso se torna algo perigoso. Então, quando você vai tomar a decisão de demitir alguém, cara, o ChatGPT ele vai te dar visões. Ele vai te dar como se fosse uma ampliação de mundo para você ter mais ferramentas para tomada de decisão. É isso que a gente traz com o ChatGPT, né? Então, ele abre, amplia os horizontes para eu enxergar novas possibilidades. Então, é basicamente isso.
eu não tomo 100% das ações baseado no que o ChatGPT me traz, mas ele me traz possibilidades e dentro dessas possibilidades eu avalio qual faz mais sentido para mim, tá? Então, é entender esse cenário, porque daí eu posso usar ele para treinar minhas lideranças, para ele avaliar se minha meta tá coerente ou não. Eu uso ele para avaliar como que tá o índice de cultura do meu negócio, porque existe uma metodologia psíquica que você pode aplicar para entender, né, como que tá o contexto do seu negócio. Questão de clima organizacional, satisfação dos seus clientes, dos seus colaboradores, enfim. Ele vai te dar vários mecanismos para você chegar nisso. E aí, você vai entender como você pode alcançar metas e objetivos com as ideias que o ChatGPT vai te dar. Outra coisa interessante é que você pode trazer o ChatGPT para avaliar os seus colaboradores também. Porque muitas das vezes você não tem formas de avaliar. Te falta indicador para você avaliar. E é aí que o ChatGPT entra também. Porque se você tem alguns números, mas você não tem todos, ele pode te ajudar a criar esses números, criar relatórios, criar gráficos, criar indicadores. E eu utilizo muitas vezes para isso. Porque, cara, medir colaborador é complicado. Porque você precisa medir tempo de trabalho, você precisa medir resultado. Muitas das vezes resultados são difíceis de mensurar. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma plataforma que se chama Check Business e essa plataforma ela serve para gerenciar processos de rotinas diárias. Imagina que você tem uma rotina. Todos os dias a gente precisa imprimir os pedidos que chegaram do dia anterior. Cara, a pergunta que precisa ser respondida: como que você sabe se o seu colaborador foi lá e imprimiu a lista de pedidos do dia anterior? Como você sabe? E muitas das vezes a gente tem várias formas de mecanismo de processos dentro da empresa que a gente não tem como medir. E é por isso que você precisa criar mecanismos para conseguir medir. Porque quando você cria esses mecanismos, fica muito mais fácil você alcançar o resultado. Você já ouviu falar aquela frase assim, ó? É o básico bem feito. O básico bem feito, cara, funciona desde que eu me conheço por gente e funciona até hoje. Se você fizer o básico bem feito, cara, às vezes o básico bem feito é um setor limpo. Às vezes o básico bem feito é um produto precificado. Às vezes o básico bem feito é seguir o padrãozinho. Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, volte sempre. Às vezes é um básico bem feito. Existem vários exemplos de básico bem feito que eu poderia dar aqui pra vocês, mas a maioria da galera sabe. Se você pegar, por exemplo, o McDonald's, por que o McDonald's é o tamanho que é? É porque ele é o melhor lanche? Cara, eu tenho certeza que não. Existem vários lanches melhores do que o McDonald's. Mas por que ele é uma das maiores empresas de lanche aí do mundo? Por quê? Porque, cara, ele é muito eficiente, ele faz o básico bem feito. O básico bem feito, é um negócio rápido, você chega lá, é sempre padronizado, atendimento da mesma forma. Então, funciona. É o básico, bem feito. Então, isso faz ser um grande diferencial hoje em dia. E aí, como que você garante o básico bem feito? Tem muita gente que quer fazer o extraordinário, mas não faz nem o ordinário. Cara, faça o básico para depois ir pro avançado. Não é assim que a gente aprende na escola? A gente chega na escola, aprende o básico, aí depois a gente vai para o intermediário, e depois a gente vai pro avançado. Só que tem gente que quer fazer o avançado sem fazer o básico. Então não dá. Então assim, a IA, ela vai te ajudar. Imagina que a IA, ela tá assim, ó, no avançado. Você quer criar estratégias mirabolantes avançadíssimas, mas você não tem nenhum básico, nenhum processo seletivo. Você não tem nenhum acompanhamento de tempo do colaborador quando ele tá no teste. Você não tem nenhum treinamento de liderança. Então, cara, começa a trabalhar o básico. E o ChatGPT pode te ajudar também no básico. Mas você precisa ter estratégias para que ele possa te ajudar em todas as etapas do teu negócio. E é isso que eu utilizo, tá? Outra coisa que a gente pode utilizar a IA, né, é principalmente para sugerir ofertas. Você imagina assim, ó, tenho dificuldades em aumentar minhas vendas. Cara, suas vendas podem ser aumentadas de diversas formas. Você pode criar novas campanhas, você pode aumentar clientes, você pode vender para o mesmo cliente, você pode criar vários tipos de campanhas, vários tipos de ofertas. E
qual é o momento de utilizar cada uma delas. Então, o ChatGPT ele vai te ajudar nisso também. Você manda o contexto, você pode mandar as vendas dos seus clientes, perfil dos seus clientes, os colaboradores que você tem, estoque que você tem, a margem que você tem para trabalhar, e baseado nisso, ele vai criar estratégias para você. Porque imagina assim, cara, se você é do setor de varejo, o varejo, ele é o seguinte, existem datas muito boas de se vender no varejo, como por exemplo, Dia das Mães, Natal, Páscoa, enfim, vários dias dos namorados. Então você vai ter essas datas comemorativas dentro do varejo. Mas cara, se eu te falar que todo mundo tá fazendo a mesma campanha nesses dias. Existe um estudo que fala que você pode aumentar suas vendas de até 80% só tematizando a venda. O que é isso, Hermes? O que é tematizar a venda? Imagina assim, dia de São João. Você tematizou uma oferta porque é o dia de São João e você quer vender produtos típicos da festa de São João. Imagina que você tem lá Natal. Você vai vender, tematizou Natal, e aí você vai vender produtos que são vendidos no Natal. Beleza, entendi. Só que existem formas de você tematizar, cara, de várias situações, diversas situações. Existem vários tipos de dias. Por exemplo, se você tem a cervejaria, se você tem o supermercado, se você tem uma hamburgueria, churrascaria, um açougue, você pode tematizar, por exemplo, quarta-feira do futebol. Aqui no Brasil isso é super, super válido. Você pode trabalhar a quarta-feira do futebol, tematizou. Aí você tematizou, você linka com a venda, você consegue aumentar a sua venda. Só que como que você tematiza isso quase todos os dias? Fica difícil você acompanhar. Então você pode usar o ChatGPT para tematizar, pensando em estratégias de aumento de vendas. E o que é legal? Cara, setoriza. Se você tem, por exemplo, loja de roupa, setoriza. Então eu quero vender camiseta, quero vender shorts, quero vender tênis, quero vender... Cara, setoriza. Então você vai fazendo tematizações por setor. Então assim, dia da corrida. Cara, vou fazer oferta de tênis. Dia do professor. Vou fazer tema de camiseta. Entendeu? E aí só nesse formato você vai conseguir aumentar as vendas. E o ChatGPT pode te estruturar. Ele pode estruturar sugestões de datas, sugestões de produtos, sugestões de formas de comunicação, sugestões de acompanhamento dessas ofertas para você saber se elas estão gerando resultado ou não. E aí, cara, o teu negócio começa a mudar. Por quê? Porque você vai sair da contramão do que o pessoal tá fazendo. Porque a ideia é você falar assim, chat, o que todo mundo normalmente faz no segmento tal? Pensando em vendas e tematizações. Ele vai listar, ó, normalmente todo mundo faz tá. Aí você vai falar, eu quero ir na contramão de tudo que esse pessoal faz. Eu quero sair na frente. O que eu posso fazer de diferente? Me ajude a estruturar. Produto, margem, venda, como eu acompanho isso e como eu posso para divulgar e como eu faço para vender para os clientes que já são clientes. Cara, você tá jogando outro jogo. E é aí que a gente fala, aumentando a liderança. Aí você vai conseguir bater meta. Aí o seu chefe, ao invés de te cobrar, ele vai te parabenizar. Ele vai te dar um aumento. Ou você vai lá e monta o teu negócio. Porque essa é a ideia, cara. O ChatGPT ou a inteligência artificial, qualquer ferramenta que você vai utilizar, ela vai ser um mecanismo. Um mecanismo para você alcançar muitos resultados, tá? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixa o seu... deixa a sua curtida aqui. Coloca nos comentários o que você tá achando desses vídeos, nesse formato, né? Se você tá curtindo. Coloca também, cara, se você tem dúvida, qual o tema do próximo vídeo que você gostaria que eu falasse, pode colocar aqui. Eu vou ler todos, vou fazer questão. E se você também acha que esse vídeo foi válido e vai ser válido para outras pessoas, compartilha. Você vai estar ajudando outras pessoas também. Isso é muito legal, então ajude outras pessoas compartilhando e me ajuda se inscrevendo no canal, também curtindo esse vídeo e deixando o seu comentário, tá bom? Te espero nos próximos vídeos, fiquem com Deus e até mais. Valeu!